Olá, meu nome é Erickson e sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com você que me assiste através deste canal, interessado sobretudo no estudo que estamos fazendo sobre as 7 cartas do Apocalipse. No estudo introdutório que fizemos de todas as cartas antes de analisarmos cada uma nos vídeos anteriores, demonstramos como elas, de uma forma especial, estão organizadas. São 7 cartas, a primeira carta à igreja de Éfeso e a última carta, a carta que foi destinada para a igreja que se encontrava na cidade de Laodiceia. Essas 2 cartas, a primeira e a última, nessas cartas encontramos advertências muito duras da parte de Cristo para com as igrejas, chamando-as ao arrependimento por causa dos graves pecados que estavam cometendo. A segunda carta, a carta que foi destinada para a igreja que se encontrava na cidade de Esmirna, e a penúltima carta, a carta que foi destinada para a igreja que se encontrava em Filadélfia, são as cartas que nós não encontramos uma advertência explícita e dura da parte de Cristo, como nós encontramos nas demais. Apesar dessas igrejas terem sido muito elogiadas, elas receberam a advertência de Cristo e o estímulo para que elas permanecessem fiéis e firmes no testemunho que tinham no meio dessas cidades. As outras que se encontram no meio, a igreja de Pérgamo, Tiatira e Sardes, nós temos um misto de elogios e de advertências. Essas 7 cartas representam as igrejas de todo o universo, de todo o mundo, de todos os tempos, melhor dizendo. Elas não estão organizadas comunicando uma mensagem para cada era da igreja. Nós não cremos assim. Nós acreditamos que estas igrejas que estão aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, são, na verdade, mensagens que Cristo comunicou através de João a cada uma das igrejas historicamente localizadas na Ásia Menor, na costa oeste da Ásia Menor, mas também para todas as igrejas de todas as gerações. As cartas foram destinadas para igrejas em particular, mas todas elas terminam dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa mensagem chega a nós nos nossos dias, no mesmo ou num contexto muito parecido àquele que as igrejas estavam vivendo naqueles dias. As igrejas estavam passando por grandes tribulações externas, das mais variadas. Internamente, cada uma daquelas igrejas estava lidando com uma tensão particular. De forma geral, o número 7 mostra a plenitude da realidade dessas igrejas para com todas as demais no futuro. Por isso, em cada uma dessas igrejas encontramos algo muito importante que toca a vida da igreja nos nossos dias. Aquelas igrejas tinham o desafio de lidar com as tensões externas, mas elas tinham também que lidar com as suas tensões internas. E elas tinham que lidar com essas tensões observando as recomendações de Cristo para elas. Assim, ao analisarmos cada uma dessas cartas, precisamos ter a disposição no nosso coração para fazermos uma análise crítica da nossa própria realidade à luz da palavra de Cristo que nos chega através do Espírito Santo. Hoje estaremos estudando a carta que Cristo destinou para a igreja que se encontrava na cidade de Filadélfia, a penúltima das cartas. Embora essa igreja, como eu já disse, foi muito elogiada, serve para nós também, trazendo alento, conforto e encorajamento, especialmente nas áreas que a carta destaca, relacionadas com aquilo que de mais alegre estamos vivendo como igreja nos nossos dias. Saibamos lidar com perseverança e com firmeza, nos preservando até que seja o dia final, quando Cristo for revelado dos céus para exercer o seu juízo final sobre toda a raça humana e também sobre todos os seres espirituais do mal. Nesse dia, queremos ser encontrados fiéis por parte de Cristo. Portanto, dê toda a sua atenção para aquilo que vamos estudar nesta oportunidade. Abra o seu coração e disponha
para ouvir aquilo que da palavra de Deus nós estaremos comunicando nesse momento. Mas antes, vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe e nos dê a compreensão daquilo que está escrito, pois só o Espírito de Deus pode nos dar a verdadeira iluminação e compreensão de todas as coisas. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos permite estudar a Tua Palavra. E rogamos ao Senhor, sabendo que somos imperfeitos e a nossa compreensão ela é afetada pelo pecado, que o Teu Espírito sobrenaturalmente possa nos ajudar a compreender aquilo que está escrito, comunicando-nos eficazmente a Tua Palavra, santificando a nossa vida, modificando os nossos valores, a fim de que o nosso testemunho acompanhe a expectativa da Tua Palavra para cada um de nós. Nós oramos por isso e Te pedimos com confiança todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Vamos passar agora por uma breve introdução sobre a carta de Filadélfia. Antes, dê uma olhada no mapa que está aí disponível para você. Aqui nós temos a costa da atual Turquia. A carta saiu originalmente da ilha de Patmos, onde João estava preso. Foi submetido a trabalhos forçados nas ilhas de carvão, nas minas de carvão, muito velho, possivelmente com problemas sérios na sua visão. Mesmo assim, ele recebeu da parte de Cristo uma mensagem, uma visão. E esta revelação João foi orientado a registrar. E ele destinou essa mensagem para todas as igrejas, sabendo que no início, capítulo 2 e no capítulo 3, temos 7 cartas, cada uma levando uma mensagem específica para cada uma daquelas igrejas. Mas a mensagem de cada igreja foi lida em todas as demais igrejas. E assim, as igrejas foram então alcançadas de uma maneira muito eficaz, percorrendo uma rota imperial, uma rota dentro do Império Romano. Aqui era um território dominado pelo Império Romano, uma via muito importante que conectava todas essas igrejas. Éfeso até Esmirna, de Esmirna até Pérgamo, de Pérgamo até Tiatira, Tiatira para Sardes, Sardes chega em Filadélfia e o destino final seria até Laodiceia, fazendo aí um movimento mais ou menos circular, né, no sentido horário, chegando até a igreja de Laodiceia. Esta é a atual Turquia, onde se encontravam, né, as cidades históricas do livro de Apocalipse, e até hoje sim, temos aí algumas ruínas, como vemos agora nesse próximo slide. Filadélfia é uma cidade localizada próxima à costa oeste da Turquia e atualmente chamada de Aleshir. Seu nome é originado da palavra grega Filadelfos. Essa palavra ela é composta por duas outras palavras gregas. Philos, que significa afeto, e adelphos, que significa irmão. Portanto, o seu significado primordial é fraternidade, cuja referência é o amor entre pessoas da mesma família. Que nome lindo, que significado tão agradável, alguém que ama com amor fraterno, né? Como o amor que nós temos pelos membros da nossa família. Ela recebeu esse nome do seu possível fundador, Átalas II. Isso por volta de 159 a 138 a.C., cuja lealdade ao seu irmão Hermenes conquistou-lhe o epíteto de irmão amante. Esse seria, portanto, aí o significado histórico dessa cidade. Ou pelo rei egípcio Ptolomeu II, que se chamava Filadelfo, do 3º século a.C. Porém, essa teoria se mostra frágil. Possivelmente, o nome Filadélfia, o nome dado a esta cidade, está atrelado historicamente com o seu fundador, Átala II. Ela foi fundada com a intenção deliberada de que poderia ser uma referência da cultura e também da língua grega. Simon Kistemaker, um comentarista bastante renomado, diz o seguinte: era uma cidade com portas abertas pelas quais o comércio, a língua e a cultura gregas se espalhavam da Grécia e da Macedônia para a Ásia Menor e a Síria. Nesse sentido,
Filadélfia era uma cidade importante, pois fazia parte de uma rota que conectava toda a costa oeste da Turquia com as demais cidades dentro do continente asiático, da Ásia Menor. Era cercada por penhascos vulcânicos e, embora a terra fosse rica e fértil, Filadélfia era um lugar perigoso para se viver, devido às cinzas que caíam sobre ela e pelos terremotos frequentes. Morar num lugar desse era realmente muito perigoso e você não tinha muita tranquilidade de viver nas encostas desses vulcões. A área ao redor de Filadélfia era conhecida como terra queimada por causa dessa quantidade de cinzas que caía sobre ela. Como resultado, muitos de seus habitantes escolheram morar em cabanas fora da cidade, em campo aberto. Em Apocalipse 3, verso 12, nós lemos exatamente isso. Daí jamais sairá. Capítulo 3, verso 12, falando da cidade aí de Filadélfia. Em Filadélfia, o templo dedicado ao imperador Tibério, por ter ajudado a reconstruí-la depois de um terrível terremoto, receberam o título, o Filho do Santo. Esse era o nome dado ao templo. E os residentes dessa cidade, para homenageá-lo, mais ainda passaram a chamá-lo de Nova Cesareia, ou seja, a cidade do novo César. Esta é uma imagem que temos atual das ruínas da antiga cidade de Filadélfia, a cidade onde muitos cristãos viviam e tiveram a graça, tiveram o privilégio de receberem esta mensagem que chegou através de um registro feito por João. Aqui temos as ruínas antigas dessa cidade. Vamos ler o texto que se encontra em Apocalipse capítulo 3, verso 7 ao verso 13, o registro que Cristo deu a João para esta igreja que se encontrava ali. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto ganhaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos agora tentar entender o que esse texto diz, observando a partir do verso 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: como as demais cartas, e isso já tratamos nos vídeos anteriores, essa foi destinada especialmente para uma igreja através do seu anjo, ou seja, o mensageiro encarregado de ler e transmitir a mensagem com fidelidade aos cristãos. Não se trata de um anjo, de uma criatura celestial, mas de uma pessoa encarregada de receber esse documento e publicamente lê-lo aos crentes daquela cidade. Cristo aqui é apresentado da seguinte maneira. Duas descrições nós encontramos. Primeiro, ele é identificado como santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que cada uma dessas descrições significa? Primeiro, o caráter de Cristo. Cristo, ele é apresentado e descrito nessa carta como aquele que é o santo e o
verdadeiro. Essa descrição contrasta com a fama do imperador Tibério. Cristo é o santo no sentido único. O Tibério César, o imperador de Roma, que tinha um templo especial construído em homenagem a ele na cidade de Filadélfia, por causa dos investimentos que ele dispôs para a reconstrução da cidade, depois de um forte terremoto, era visto como uma pessoa de grandeza moral tão grande que ninguém poderia ser semelhante a ele. No entanto, a igreja de Filadélfia recebe uma carta apresentando Cristo como aquele que é o único santo, no sentido único mesmo. Veja os artigos definidos que antecedem aqui os substantivos. Ele é o único santo, ele é o único verdadeiro. Além dele, toda a representação humana de santidade é falsa e imperfeita. Ninguém é semelhante a Cristo. Cristo é o único verdadeiramente santo. Ninguém pode ser comparado a ele a ponto de receber igual adoração. Esse é um título da divindade e depõe contra a adoração ao imperador, ao que é falso e ao que é apenas uma figura ou tipo do real. Não pode ser comparado com Cristo, pois só Cristo tem essas qualidades de modo perfeito. Também, a segunda referência ou descrição que nós temos aqui de Cristo nessa carta diz respeito à sua autoridade. Ele tem a chave de Davi. Portanto, ele abre e ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém é capaz de abrir. Está falando de autoridade. Se ele é aquele que abre e ninguém fecha, é porque não existe ninguém com autoridade superior para desfazer aquilo que ele faz. Em Apocalipse capítulo 1, verso 18, lemos a respeito de Cristo, que ele é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Ter a chave de Davi indica o seu poder e autoridade para reinar. E nesse sentido, salvar do poder da morte e do cativeiro satânico, como lemos em Hebreus capítulo 2, verso 14, e para julgar o destino eterno dos homens. A autoridade de Cristo é reivindicada nessa carta, maior do que a autoridade de Tibério César, maior do que a autoridade de qualquer homem nos nossos dias. Cristo tem autoridade suprema e lembra, portanto, a sua autoridade soberana nos céus e na terra, como lemos no capítulo 28, verso 19. Quando Jesus disse aos seus discípulos, que ele tem autoridade nos céus e na terra, porque a sua autoridade ela é universal e suprema, e ninguém escapa do seu governo, tudo se encontra debaixo do seu domínio. No verso 8 lemos: conheço as tuas obras, aquele que declara ter a chave de Davi, que tem autoridade supremamente real sobre tudo e todos, declara a igreja em Filadélfia: conheço as tuas obras. Nada escapa à sua percepção, até mesmo os mais profundos segredos dos homens, tudo é conhecido por Cristo. No meio das tribulações, aquela igreja que se encontrava na cidade de Filadélfia, no meio das perseguições, poderia estar se vendo esquecida, poderia estar se vendo no seu esforço desmerecida, sem qualquer reconhecimento. Mas Cristo declara conhecer a sua igreja. Cristo soberanamente conhece todos nós e sabe o que se passa nos nossos corações. Esse sentimento de abandono, de solidão, de vulnerabilidade, normalmente chega no nosso coração quando estamos passando por uma intensa tribulação. Pensamos, primeiro, que as tribulações são permanentes, jamais passarão. Pensamos que as nossas tribulações são maiores do que as dos outros. Terceiro, pensamos que as tribulações que estamos atravessando representam o fim da nossa vida. E quando Cristo declara conhecer a sua igreja, Ele está confortando a igreja no meio das tribulações. Porque o choro vem ao anoitecer, mas a alegria ao amanhecer. As tribulações, elas passam. E elas não são maiores do que as dos outros, porque nenhuma tribulação nossa poderia ser maior do que aquela que Cristo atravessou. Quando Cristo
diz conhecer a igreja, ele está confortando a igreja, porque ele passou por tribulações muito maiores na condição de Deus, sendo humilhado pela criatura. E também, as tribulações não têm o poder de interromper, impedir ou anular a obra soberanamente realizada sobre a igreja. Não representa o fim, porque Cristo, como lemos no capítulo 1 do livro de Apocalipse, está no meio da sua igreja. E enquanto ele estiver no meio da sua igreja, ela está segura. Ele está dizendo: conheço as tuas obras. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele conhece a sua igreja nos mínimos detalhes, além das aparências. E, portanto, na autoridade que ele tem, ele passa a se dirigir agora à igreja com as seguintes palavras. Primeiro, ele faz duas declarações sobre a porta aberta. Ele diz o seguinte: que eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Jesus com isso está declarando para a igreja a sua autoridade. Ele possui a chave e abriu uma porta diante da igreja. Foi-lhe dada a autoridade para sair. Ninguém fechará essa porta. Então ela pode sair porque Cristo abriu a porta e ninguém irá impedir que ela saia. A porta aberta só tem um sentido: para que aquele que estava preso seja agora liberto. Segundo, isso envolve a responsabilidade missionária da igreja. A igreja estava estrategicamente localizada. Era uma cidade com fronteiras para as regiões da Lídia, Mísia e Frígia. E estava localizada na estrada imperial de Roma, uma das principais que passava pela costa e se estendia para o leste, para a Ásia Menor. Multidões passavam pela cidade de Filadélfia, visitando e até permanecendo por causa dos negócios. 3 séculos antes, Filadélfia recebeu uma porta aberta para espalhar a cultura e língua gregas na sua fundação. Mas agora, uma nova. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Uma nova porta está aberta diante da igreja, e mais excelente está posta diante dela. A grande oportunidade missionária para levar aos homens o testemunho de Jesus Cristo, e ninguém poderá impedir que isso aconteça. Assim como nós lemos, por exemplo, no testemunho da igreja, em Apocalipse, no capítulo 11. Cristo deu autoridade para que as 2 testemunhas, no período dessa dispensação até o retorno de Cristo, anunciassem o Evangelho. E assim como está registrado no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, esse Evangelho deverá ser pregado entre todas as nações, então virá o fim. E qual é a garantia que a igreja tem de espalhar o testemunho do Evangelho entre todas as nações? A autoridade declarada de Cristo para que ela faça isso. Ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. Portanto, a igreja pode sair ao mundo anunciando o Evangelho da paz, porque ela está protegida pela autoridade suprema daquele que tem as chaves de Davi. E, portanto, é ele quem abre a porta para a igreja e ninguém pode fechar. Ninguém pode impedir o avanço da igreja quando Cristo a fundamentou sobre a pedra que tem o seu nome. Ele mesmo disse, em Mateus capítulo 16, sobre esta pedra, se referindo à revelação a respeito dele: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas são instrumentos de defesa. Nós fechamos a porta da nossa casa quando temos que sair para algum lugar porque queremos manter guardados os nossos valores. A igreja que sai pela autoridade de Cristo sai representando a autoridade de Cristo e, portanto, as portas do inferno não podem resistir. O inferno não tem armas de defesa contra o avanço da igreja que sai em nome de Cristo. Isso, portanto, está relacionado com a tarefa missionária da igreja. A igreja recebeu autoridade para sair ao mundo anunciando o Evangelho, e ninguém poderá impedir, porque ela foi enviada pelo próprio Cristo. Segunda palavra que nós temos aqui de Cristo para essa igreja está na segunda parte do verso 8. Que diz que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Primeiro elogio desta igreja
que ela recebe é que tem uma porta aberta para ela, e ela agora é agraciada com a oportunidade de sair ao mundo, não levando a língua e a cultura dos gregos, não levando os valores culturais de um povo, mas levando agora a cultura do reino de Deus entre todas as nações. Segundo elogio está aqui: esta igreja guardou a palavra de Cristo. Tudo indica que a igreja em Filadélfia, apesar de inexpressiva, aproveitou a oportunidade, saiu, passou pela porta, exerceu o seu dever missionário. Muitos evitavam morar em Filadélfia, como já foi dito, por causa dos terremotos muito fortes e da quantidade enorme de cinzas que caíam ali. Então, muitos foram morar em campos abertos, para evitar de sofrer algum dano natural. A igreja em Filadélfia era uma igreja pequena. Embora sendo uma igreja pequena, esta igreja aqui recebeu esta palavra de reconhecimento. Era uma igreja fiel, pois guardou a palavra de Cristo. E esta igreja, nesse sentido, saiu e cumpriu o seu dever missionário. Quando Jesus disse: guardaste a minha palavra, Jesus está reconhecendo a fidelidade e a integridade doutrinária desta igreja, bem como sua aplicação moral diante do mundo. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja como tudo isso aponta para a tarefa missionária da igreja naqueles dias, bem como aponta para a tarefa missionária da igreja nos nossos dias. Ela não negou o nome de Cristo. Pelo contrário, deu testemunho persistente e público ao mundo de sua fé, mesmo diante das ameaças e também das privações. No verso 9, nós lemos o seguinte: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. A igreja em Filadélfia sofria oposição, não apenas interna, mas também interna, não apenas dos romanos que a dominavam, mas também dos falsos judeus, aqui claramente falsos irmãos, os quais se declaravam judeus, porque diz que eram, mas na verdade eles não eram, porque eles mentiam. Eles eram judeus por herança sanguínea, né? Por herança étnica, mas na verdade, na prática, eles não eram do povo de Deus, não estavam comprometidos com a verdade de Deus a ponto de serem vistos como irmãos. Pelo contrário, eram falsos irmãos, eles mentiam, falavam que eram judeus, mas na verdade eles mentiam, pois eles não eram os verdadeiros judeus. Não agiam em conformidade com a lei de Deus que professavam, e ainda traíam a verdadeira religião. Quando diz sinagoga de Satanás, sinagoga, antiga igreja dos judeus, foi organizada e era organizada a partir de 12 homens adultos. E era ali que então eles liam textos da lei, faziam orações, cantavam salmos. Além disso, eles debatiam, discutiam sobre vários pontos da lei. Tinha um lugar onde as mulheres poderiam assistir e o lugar onde os homens ficavam separadamente. Era um lugar onde eles se reuniam em cada dia de sábado. Era um lugar considerado extremamente sagrado, porque tudo estava voltado para a lei de Deus e para a adoração do seu nome. Quando Jesus diz que eles eram da sinagoga de Satanás, a palavra Satanás significa adversário. Aquela igreja, embora chamada sinagoga, né, contextualizando, embora se reunia para ler a lei, cantar salmos e discutir a respeito de questões da própria lei no tocante à vida pessoal e particular de cada um dos judeus, Jesus descreveu a sinagoga como sendo uma sinagoga adversária, inimiga, porque ela não estava comprometida com a lei de Deus e não professava a verdadeira religião, se unindo, no entanto, com os romanos da idolatria, na imoralidade sexual e na perseguição aos cristãos que testemunhavam a respeito do Messias que esperavam. Mas Cristo promete honrar a sua igreja, e a igreja aqui é formada por judeus e por gentios, unidos a Cristo e a verdade do Evangelho sobre ele. Aqueles que se opõem ao verdadeiro testemunho a respeito de Cristo não são irmãos,
Não importa a sua etnia, não importa a sua língua, não importa a sua localização geográfica, não importa o seu status econômico, social, não importa a sua idade, não importa a sua cor. O que faz a igreja, o que constitui a igreja, é a fé em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo, segundo o testemunho das Escrituras. Então, Cristo promete honrar a sua igreja e punir a vulgarização e hostilidade de alguns falsos judeus. Diz o texto: eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Cristo os humilhará pela verdade que esta igreja proclama, diante da qual serão rendidos pela sua autoridade nela revelada. A autoridade de Cristo é revelada no meio da igreja. E Cristo vai fazer com que os falsos, os mentirosos, os que hostilizam, os que escarnecem, os que profanam o testemunho da igreja, sejam, como diz o texto, prostrados aos pés dela. Não para render adoração à igreja, mas para reconhecer que a mensagem que a igreja prega e continua pregando é a verdade, diante da qual eles devem se render. E eles haverão de, nesse sentido, reconhecer no tempo oportuno que estavam errados e que a mensagem que a igreja sempre anunciou é e sempre foi a verdade a respeito dos eventos futuros envolvendo o Pai e o Filho. Cristo os fará reconhecer também o seu amor por ela. Eles não apenas reconhecerão a autoridade de Cristo revelada pela mensagem da igreja, mas eles também reconhecerão que a igreja verdadeira sempre foi o objeto do amor de Deus. E é a favor desses que formam a igreja em todo o mundo, em todos os tempos, unidos pela fé em Jesus Cristo, que Deus deu a grande prova do seu amor ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz pelos seus pecados. Eles haverão de reconhecer o quanto Deus amou o seu povo e como Deus zelosamente o guardou em meio às mais diversas tribulações e perseguições no decorrer da história. Eles reconhecerão publicamente tal testemunho para a sua própria vergonha. Eles reconhecerão. Hoje, muitos cristãos em várias partes do mundo são perseguidos duramente, economicamente, politicamente, socialmente, com discriminações, com censuras, com restrições, mas haverá um dia em que todos esses perseguidores haverão de reconhecer que estavam errados e que a igreja sempre foi amada e guardada por Cristo. Há outras formas de perseguições, existem perseguições ideológicas. Creio que essa perseguição é a mais atual ou mais presente nos nossos dias no contexto brasileiro. Mas não importa a forma da tribulação, o que importa é que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que nenhuma tribulação, nem morte, nem vida, nem espada, nem dor, nem profundidade, nem altura, nem anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E toda a humanidade ímpia, um dia, haverá de reconhecer o como Deus revelou o seu amor por nós, de modo que nada e ninguém jamais poderá nos separar do seu amor, que é revelado em Cristo Jesus pelo seu povo. No verso 10, nós lemos: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Apesar de pequena e irrelevante, essa igreja enfrentou os falsos testemunhos e os escárnios dos judeus, os falsos crentes, os falsos mestres, os falsos judeus, preservando firme o testemunho de Cristo, possivelmente relativo à sua perseverança rumo à cruz e em meio às humilhações impostas por seus inimigos, muitos judeus e também romanos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Cristo sofreu as mais diversas tentações, mas sem pecado, de modo que ele conhece as obras da igreja, ele conhece a igreja, ele sabe os sofrimentos que a igreja está vivendo, porque ela está percorrendo nos seus passos. E aqueles que seguem fielmente os passos de Cristo são alvos de incompreensões, de críticas, de discriminações, de escárnios, de profanações, de provocações indecentes.
Cristo conhece e sabe o que a igreja está vivendo. Ele compartilha do sofrimento da igreja. E nesse sentido, nós podemos ter a total tranquilidade de que nós não estamos esquecidos da graça de Deus, que Ele não encolheu a sua mão de nos abençoar. Pelo contrário, o dia se aproxima quando o amor de Cristo por nós, a igreja de Cristo em todo o mundo, será revelado e eles haverão de reconhecer que estiveram errados o tempo todo. A diferença é que nós entraremos no gozo do Pai. E os demais que resistiram se arrepender dos seus pecados, que negaram o evangelho proclamado através da igreja, serão destinados para sofrimentos eternos. Porque Deus é justo, Ele é santo e verdadeiro. Jesus disse àquela igreja: guardaste. No grego a palavra aqui é terel, que significa vigiar, proteger ou obedecer, observar como princípios e instruções das Escrituras à vida pessoal. É como se você estivesse andando sobre uma corda. Você não fica olhando para os lados, senão você cai. Você tem que olhar para a corda, vigiando, guardando onde você coloca o seu pé. Se você se desviar para a esquerda ou para a direita, você cai. Seria trágico para a vida pessoal e para a vida de qualquer igreja. Por isso a palavra aqui, guardar ou vigiar, ela está relacionada com a obediência, no sentido de andar retamente, observando o caminho que você está andando, fazendo uma análise crítica, um exame pessoal, se você está andando em conformidade com as Escrituras, vigiando o que elas dizem a respeito das decisões e motivações que precisamos exercitar no decorrer da nossa vida pessoal. A promessa de Cristo para a igreja é contundente. Ele a preservará em meio às provações do mundo, como ela preservou a palavra da sua perseverança. A perseverança da igreja pela palavra é o meio pelo qual Cristo a preserva. Aqueles que não aguardam não podem ser preservados em meio às provações. A palavra é como a armadura da salvação para os cristãos. É como um objeto de defesa que ela tem. E ela, quando ela guarda, quando ela se apropria desta arma, ela está assim segura pela autoridade de Cristo. Porque a palavra é a autoridade suprema de Cristo sobre a igreja. É através da palavra que Cristo exerce a sua autoridade, o seu governo no meio da igreja. Aí, na segunda parte do verso 10, diz assim: também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa hora que Jesus aqui se refere não é literal, não é uma hora como a nossa de 60 minutos, não é uma hora literal, e se refere a um período indefinido de tempo em que ele prova, em que ele experimenta, tempo de ira ou julgamento. Também te guardarei da hora da provação. Esse tempo que nós não podemos precisar literalmente o dia e a hora. Naquele dia, naquela hora, o Senhor haverá de nos guardar na hora da provação que há de vir sobre o mundo, tempo de ira e de julgamento como nunca vistos na história da humanidade. Cristo, portanto, se referiu ao período da grande tribulação, a juízos que viriam sobre o mundo inteiro, como está aí no verso 10, sobre o mundo inteiro, os que habitam sobre a terra, no final do verso 10, sobre esses que habitam sobre a terra, tá? Se referindo de modo mais particular, no livro de Apocalipse isso fica mais claro, que essa referência, os que habitam sobre a terra, é uma referência à humanidade caída, à humanidade ímpia e rebelde para com Deus. É tão claro que a igreja passa pelas tribulações. Alguns dizem que a igreja não passa por tribulações. Nós não pensamos assim, e nós não interpretamos a literatura apocalíptica e o livro de João aqui, o livro de Apocalipse, nesse sentido de que a igreja não passa pelas tribulações. Ora, Cristo passou por muitas provações e disse aos discípulos para eles terem bom ânimo no meio das aflições.
porque ele venceu. E se ele venceu, os discípulos também haverão de vencer. Porque Jesus já está prevendo aos discípulos tribulações, adversidades, perseguições, crises das mais intensas que haveriam de vir sobre aqueles que criam no seu nome. Como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, assim como perseguiram os profetas, perseguirão também a vós outros. As cartas do Apocalipse, as 7 cartas, elas mostram como pano de fundo contextos de tribulações. E não é possível dizer que a igreja não passa por tribulações. Não, ela passa sim por tribulações. A diferença é que ela é guardada no dia do juízo final. De modo que as tribulações não podem separar a igreja das promessas que Deus entregou através da aliança que Cristo estabeleceu com a igreja. E aí que está o nosso conforto e a nossa segurança. Nós passamos como crentes, passamos por tribulações físicas, doenças, enfermidades, passamos por tribulações emocionais, iras, angústias, ansiedades, pânico, medo, insegurança. Nós passamos por tribulações financeiras, grandes recessões, dívidas insuportáveis. Períodos, por exemplo, de pandemia, quando o comércio fecha, perdemos empregos como crentes, estamos sujeitos a essas mesmas tribulações. Passamos por tudo isso. A diferença é que Cristo está fielmente no meio do seu povo, alimentando a esperança dele para com o dia final, quando ele será revelado de modo que nunca a humanidade conheceu. Ele veio ao mundo pela primeira vez como cordeiro para morrer no lugar de pecadores. Na sua segunda vinda, no entanto, ele virá como leão da tribo de Judá, como reto juiz, o santo, o verdadeiro. Ninguém será comparado a ele, e com retidão haverá de julgar todos. Naquele dia, ele guardará a igreja, ele guardará o seu povo. Esta é a promessa que ele faz aqui. E isso é claro, que a igreja será preservada, conforme lemos também em 2 Pedro capítulo 2, verso 9. Ele haverá de nos guardar. Esse é um período de choro, período de noite, período de tribulações, de guerras, de aflições, de mortes, de fome, de doenças. A igreja está no meio, como luz no meio das trevas, proclamando o evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento e apontando para o dia do juízo final. No dia do juízo final, aqueles que acataram o evangelho, se arrependendo dos seus pecados, crendo em Jesus Cristo, serão preservados da ira divina que será derramada de um modo como nunca a humanidade conheceu, como prelúdio daquilo que a humanidade caída e ímpia haverá de experimentar no estado eterno de condenação, quando não forem encontrados os seus nomes no livro da vida e serão lançados no lago de fogo, juntamente com o inferno, com Satanás e com os demônios. Esse dia será terrível para aqueles que não creram, mas será um dia glorioso para a igreja, porque ela será guardada segundo a promessa de Jesus Cristo, pela aliança que ele estabeleceu entre o Pai e o seu povo. E aqui está, portanto, a nossa esperança por esse dia. Não tememos a morte, pois sabemos que em breve estaremos com o Senhor. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que melhor é estar com o Senhor. No tempo certo estaremos com o Senhor. E esse dia será um dia prazeroso, inefavelmente alegre e prazeroso para todos nós. Como diz muitas vezes no seio da igreja, Maranata, vem Senhor Jesus. E ele responde, eis que venho sem demora. Esperamos por esse dia, quando estaremos totalmente na presença do Senhor. Segundo a promessa que ele nos dá, só temos conforto e segurança para nos amparar. Esse texto, traduzindo literalmente do grego para o português, ele diz, eu também você guardarei para fora. Tirar desse meio do julgamento final, quando Cristo vier, da hora do julgamento. Nós temos aqui um gráfico que mostra o princípio das dores, momento em que Cristo é assunto aos céus. Ele veio
inaugurou o reino de Deus e foi assunto aos céus. Inicia-se, portanto, o princípio das dores. À medida que o tempo passa, as tribulações, à medida que o tempo passa, se aproximando do dia da vinda de Cristo, as tribulações vão se intensificando. Por isso esse gráfico nos ajuda melhor a entender. Quando Cristo vier, no mundo as aflições estarão a níveis que hoje certamente não conhecemos. Pois à medida que o tempo passa, mais percebemos o amor se esfriando, mais percebemos os filhos desobedientes aos pais, mais percebemos homens ingratos, mais percebemos o avanço da idolatria, pessoas deixando de adorar a Deus e adorando a criatura, resistindo à verdade, preferindo a mentira. Quanto mais o tempo passa, mais percebemos o quanto as pessoas estão egoístas, cobiçosas, imorais. À medida que o tempo passa, mais há guerras, conflitos, dissensões. Quando Cristo vier, esses sinais estarão em níveis muito altos. O que era princípio, início, começo, será chamado de grande tribulação. O ápice do estado de queda do homem em caráter universal. Enquanto no mundo são experimentadas intensas tribulações no seio da igreja, conforme lemos e confiamos no testemunho de Apocalipse capítulo 1, verso 12 ao verso 20, Cristo estará reinando no meio da sua igreja, neste que simbolicamente é chamado no capítulo 20 de Apocalipse de reinado milenar, durante 1000 anos. Esse é o tempo milenar em que Cristo reina com a igreja. Se Cristo não reinasse no meio da sua igreja, se Cristo assim não estivesse no meio da sua igreja, com certeza a igreja já teria sido completamente devastada do ponto de vista ideológico, moral, político e religioso no mundo. Pelos agentes não apenas das trevas, mas também pelos agentes profanos, blasfemos, ímpios, que existem na humanidade e que resistem crer no Evangelho. Se não fosse o reinado de Cristo, já teríamos perdido a noção completamente da salvação. Mas isso não acontece porque Cristo reina no meio do seu povo. E com autoridade Ele está preservando o seu povo até aquele dia, quando serão consumadas todas as obras de Cristo a favor da sua igreja, e ela entrará no estado de perfeição e no estado de eterno prazer e gozo na presença do Pai. Cristo reina no meio do seu povo, e Ele reina pela voz do Espírito que ecoa por gerações através da exposição das Escrituras. Cristo reina no meio do seu povo, todas as vezes que tomamos do pão e bebemos do cálice, e somos relembrados da aliança que Ele firmou com o Pai, e assim confortados e consolados pela obra eficaz que Ele realizou na cruz a favor de todos nós. No verso 11, nós lemos: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Talvez, depois de falar sobre o tempo de provação, Ele falou sobre o conforto. Venho rapidamente, essa seria a tradução literal. O sentido aqui é, de repente, inesperadamente, como um ladrão, assim como está dito em outras passagens do Novo Testamento, como em Mateus 24, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 2 Pedro capítulo 3 e Apocalipse capítulo 3 e também capítulo 16. E não em um tempo previsivelmente próximo. Ele virá rapidamente, de forma abrupta, como um ladrão vem. Ninguém sabe a hora que o ladrão vem, senão ninguém sairia de casa. Por isso a advertência é: conservas o que tens. Como já foi dito, juntamente com a igreja de Esmirna, nessa igreja de Filadélfia, não encontramos nenhuma advertência contundente de Cristo contra a igreja. Mas a semelhança de todas as igrejas, temos aqui uma advertência da parte de Cristo em caráter bem positivo. Conservas o que tens. E o que a igreja deve conservar? Para que ninguém tome a tua coroa. Essa é uma implicação, diz respeito à perseverança da fé e da integridade espiritual em meio às provações do mundo. Eu gosto de dizer
que há 4 provas pelas quais nós somos revelados de maneira íntegra. A prova do dinheiro, quando temos acesso ao dinheiro, muitos de nós nos esquecemos dos princípios, dos valores e alteramos o nosso testemunho, porque o dinheiro mexe com a cabeça e com os interesses de muitas pessoas, infelizmente. A prova do status, quando alguém assume posições de poder, deixa de ser humilde, esquece das pessoas, age de forma orgulhosa e autônoma, passando por cima de processos e quebrando vários princípios. Infelizmente, pessoas não sabem lidar com o poder, não só com o dinheiro, mas também com o poder. A terceira prova, normalmente, eu digo que é o tempo. Ninguém consegue resistir o tempo, né? Quando você é íntegro, o tempo não altera nada, mas quando você não é íntegro, você produz testemunhos múltiplos em lugares diferentes. Em cada lugar você dá um tipo de testemunho e um tipo de impressão a seu respeito. Mas cedo ou mais tarde as coisas começam a entrar em conflito e a verdade vem à tona, porque ninguém consegue resistir o tempo. Basta esperar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência e nós conhecemos as pessoas de uma forma mais clara. O que antes era objeto da nossa admiração passa a ser objeto da nossa vergonha. A quarta grande prova pela qual nós passamos e que tem o poder de revelar quem somos na nossa essência é a pressão. Muitos de nós, quando submetidos a uma intensa pressão, a uma provação, vamos chamar assim, uma tribulação, aí então revelamos o que temos de mais sólido dos nossos valores e nos nossos interesses. E a igreja aqui, ela deve conservar a sua coroa para não ser tomada dela. No meio da pressão, muitos cedem, negam a Cristo, dizem não conhecer o Evangelho, não dão testemunho do Evangelho, depois usam justificativas de timidez, de vergonha, não estava preparado. No final das contas, o que estão fazendo é negando o testemunho de Cristo diante do mundo. Então, diante da pressão, a advertência de Cristo é: conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém roube a sua perseverança da fé, ninguém menospreze, ninguém negligencie ou viole a sua integridade espiritual no meio das provações deste mundo. A coroa era um objeto conhecido em Filadélfia, especialmente no contexto dos jogos. Os vencedores recebiam uma coroa de louros, quando não recebiam uma palma, né? Instrumentos que simbolizavam a vitória, mas eram perecíveis. Eles participavam dos jogos, eles recebiam o palma ou então uma coroa de louros. E também do governo político. A coroa, ela era um instrumento que os reis e imperadores usavam como símbolo da sua autoridade suprema nos seus governos. A advertência previne a igreja contra as provações, perseguições e tentações daqueles dias. Ela poderia até perder os bens, ser privada de benefícios, seus membros serem torturados ou martirizados, mas não deveria aceitar que lhe fosse tirada a honra ou a autoridade de perseverar no fiel testemunho a respeito do Senhor. Fique firme no meio das tribulações e não deixe que as tribulações, que as difamações, que as perseguições, que as discriminações, que os olhares reprovadores tire de você a autoridade, a firmeza, a coragem de dizer: eu creio em Jesus Cristo e sou fiel seguidor dele, segundo está escrito nas Sagradas Escrituras. E chame sim as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, pois para isso é que fomos colocados no mundo, guardados do mal, mas guardados do mundo e assim preservados para que a luz do Evangelho brilhe diante dos homens e eles deem glórias a Deus nas mais altas alturas. 3 promessas ao que perseverar encontramos aqui no nosso texto. Primeiro, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Segundo, e daí jamais sairá. Terceiro, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome.
Primeira promessa: faloei coluna no santuário do meu Deus, como lemos no verso 12, ao vencedor. Essa é uma promessa destinada ao vencedor, ou seja, aquele que persevera. Salvação não é objeto de conquista humana, mas a perseverança na fé é uma responsabilidade humana, segundo a força e a bênção de recebermos a palavra de Deus e a atuação do Espírito de Deus no nosso meio. A responsabilidade de perseverar é da igreja. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Ele será como uma coluna no santuário, ou seja, nenhum terremoto os encherá de medo ou os levará para fora da cidade celestial. Vamos lembrar daquilo que falamos na introdução. A cidade de Filadélfia estava nas encostas das montanhas vulcânicas e ali frequentemente tinham terremotos. Coluna fala daquilo que é estável, firme, que não pode ser abalado. E a promessa de Cristo aqui é que o vencedor será estabelecido como uma coluna no seu santuário. Todos são edificados como santuário de Deus, assim como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versos 19 e 22. Mas alguns serão honrados dentro desse templo celestial, que na verdade não é nada menos do que a presença de Deus. O santuário era um edifício que se encontrava dentro de um perímetro chamado, tudo isso formava o tabernáculo e posteriormente o templo. Dentro desse território, onde se fazia na parte externa os sacrifícios, havia um edifício dividido por dois recintos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Era ali no santuário onde a presença de Deus recebia a adoração e os pecados eram expiados. O sacerdote sacrificava os animais do lado de fora, com uma bacia, levava o sangue até o recinto chamado Santo Lugar, e ali ele aspergia sobre o altar de bronze que estava posicionado na frente do véu, na frente do lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança. Então o sacerdote ali fazia expiação dos pecados. Permanecer no santuário de Deus é permanecer pela expiação do sangue de Cristo. Por isso, a promessa aqui é que esses que perseveram são preservados, são guardados na presença de Deus e nada pode abalar essa promessa. Verso 2: e daí jamais sairá. Ele nunca será removido deste lugar dedicado ao Senhor. Aliás, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. O vencedor tem um lugar eterno, fixo na presença e na adoração a Deus. Em contraste com a instabilidade da vida em uma cidade propensa a terremotos diários, àqueles que vencem é prometido estabilidade e segurança eterna. E 3, encontramos aqui no verso 12 ainda, encontramos aqui a terceira promessa: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ele receberá 3 nomes especiais, olha só. De Deus, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Então a primeira promessa que temos aqui, nessa parte, é que ele receberá 3 nomes. O primeiro nome, o nome de Deus. Essa é uma identificação de propriedade eterna. Também receberá o nome da nova Jerusalém, uma referência à presença permanente de Deus. E também o novo nome de Cristo, direito de acesso aos privilégios da nova Jerusalém, o nome que dá direito aos privilégios da graça eterna de Deus. É como que para entrar em determinado lugar você precisasse apresentar uma credencial que te autoriza a acessar aquele lugar. Então, ter o nome de Cristo é dizer: eu tenho a credencial, eu tenho a marca de Cristo, eu tenho um sinal da aliança. Então este poderá adentrar a eterna presença de Deus e desfrutar de tudo que ela reserva ao vencedor, segundo está aqui escrito na palavra do Senhor. E o texto termina no verso 13 com um apelo semelhante àqueles que nós encontramos nas outras cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta conclui com estas palavras:
Esse apelo universal confronta as igrejas que estão cheias de atividades, mas não cheias do Espírito Santo, sem evidências externas de pureza e fidelidade a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E assim termina a mensagem de Cristo para a igreja que se encontrava em Filadélfia. E eu gostaria de terminar repetindo aquilo que está escrito aqui nesta carta, quando diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, te bendizemos por mais este estudo e te pedimos que o Senhor nos mantenha em estado de alerta àquilo que diz a tua palavra, e que o Senhor nos guarde no meio de todas essas tribulações terrenas, até o dia em que o Senhor Jesus for revelado dos céus, para finalmente resgatar o seu povo da presença do pecado. Que o Senhor assim, ó Deus, no meio do seu povo, renove as suas forças, a sua alegria, o seu ânimo e a sua autoridade para proclamar de modo ousado o Evangelho que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos confiou. Nós oramos por isso, pedindo a Ti a Tua bênção sobre toda a igreja, sobre todos aqueles que professam o nome do Teu Filho, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Quero te convidar a visitar o site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Ali você encontrará diversos recursos para a sua edificação, pregações e informações sobre os nossos cultos. O endereço é www.pipg.org. Acesse o site, compartilhe, também se inscreva nas suas redes sociais, onde frequentemente notícias estão sendo comunicadas para deixá-lo informado sobre todas as atividades. Acesse o site, compartilhe aquilo que está ali, para outras pessoas também terem acesso, e que o Senhor abençoe a sua vida todos os dias. Um abraço e até o próximo vídeo.